Então vamos assim ao terceiro e último questionamento dessa sequência, que uma pessoa nos fez a seguinte pergunta: poderia falar mais sobre a mudança na forma do espírito, a aparência que eles têm? Eu não entendi muito bem. Então no vídeo a gente comentou um pouco sobre isso, né? Sobre a manipulação que o espírito tem da sua forma e da sua aparência. Então a pessoa perguntou um pouco mais sobre isso, né? E realmente é uma questão que quando nós entramos, né, na explicação técnica disso ocorrer, realmente não é um dos temas mais fáceis de se compreender. Mas vou tentar aqui esclarecer um pouco, então, eu e o Adriel, né, sobre a visão espírita disso. Então, começando, né, nós vimos ali a questão, né, na pergunta anterior, que existe Deus, Espírito e matéria. Ou seja, o Espírito ele não tem matéria, ele é um ser à parte. Então, existe essa pergunta no Livro dos Espíritos, que o Espírito é uma centelha, um clarão, como se fosse uma chama, né? Mas, então existe algo chamado perispírito. O perispírito, ele é chamado de invólucro semimaterial, ou corpo fluídico. É esse perispírito que envolve essa chama, esse clarão, é o perispírito que dá forma ao espírito. E esse perispírito, ele possui uma natureza fluídica. Ele é feito de uma matéria muito sutil. É uma manipulação daquela matéria elementar primitiva que a gente viu, mas de uma maneira muito mais elevada, muito mais quintessenciada, que eles chamam no livro, né? Então, através dessa modificação desse fluido cósmico universal, também chamado de matéria elemental primitiva, dá-se origem, então, ao perispírito. E ele possui a característica de ser muito plástico, ou seja, ele se molda facilmente pela vontade e pelo pensamento do espírito que o está utilizando. Então, em regra, o espírito ele se apresenta na forma humana, porque ele molda o perispírito que ele utiliza à forma humana. Normalmente, essa aparência que ele utiliza é a aparência da sua última existência física, ou a existência que mais foi marcante para o espírito. Nós temos o exemplo, por exemplo, bem conhecido quando a gente fala sobre isso, né, que é a questão do Emmanuel, que foi o espírito protetor do Chico Xavier. E o Emmanuel ele aparecia, então, para o Chico com uma aparência de um romano. E o Chico pergunta a ele, né, por que daquilo. E o Emmanuel explica que ele foi, numa existência passada, um senador romano chamado Publius Lentulus. E, nessa existência, ele teve contato com Jesus. Então foi a existência mais marcante para ele, porque foi a existência que ele teve contato com Jesus, o Espírito perfeito e puro. Imagina, né, o quão importante é nós termos numa existência o contato, né, com um Espírito dessa envergadura como Jesus. Então o Emmanuel moldava a aparência para aparecer, né, com a aparência que ele tinha numa existência que foi muito marcante para ele. Mas ele pode manipular segundo a sua vontade e pensamento e aparecer com uma outra forma também. Então, com isso nós começamos a compreender também a questão que se fala muito, né, de pessoas que são médiums videntes, ou seja, veem os espíritos, acharem que podem enxergar todos os espíritos que estão próximos de alguém. Então a gente percebe às vezes a pessoa falando, não, eu sou médium, vidente, e eu vi que perto daquela pessoa tem só espíritos pouco evoluídos, com uma energia pesada, negativa. Então essa pessoa não é uma boa pessoa. Isso não é verdade. Os espíritos mais evoluídos, naturalmente pela sua evolução, conseguem manipular de uma maneira muito mais perfeita esse perispírito, e com isso eles podem querer ser vistos ou não serem vistos. Se eles não quiserem ser vistos, não é porque a pessoa possui a mediunidade de evidência que ela consegue enxergar todos os espíritos. Ela só vai conseguir enxergar os espíritos que quiserem ser vistos, ou que não possuírem um grau de evolução e nem de conhecimento que lhes permita não serem vistos. Então, existe isso, né? Já teve um atendimento, inclusive, no Centro Espírita, que eu fiz, que foi muito característico quanto a isso. A pessoa chegou lá, ela havia perdido, né, um familiar querido, muito recentemente, e ela estava tendo sonhos recorrentes com aquele familiar que desencarnou, que morreu, aparecendo para ela no sonho, ele aparecendo na imagem dele, e falando assim, me ajuda, eu estou sofrendo, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. E a pessoa entrava em desespero, né? Acordava em desespero todas as noites sem conseguir dormir direito, né? Porque aquele familiar estava precisando de ajuda. Chegou lá no centro, pegou um atendimento, né? Quando nós fomos fazer o atendimento, descobrimos que o espírito que aparecia para ela pedindo ajuda não era o pai dela.
Era um espírito obsessor que queria prejudicar a pessoa, e é um espírito muito inteligente, por mais que não tinha um grau de evolução moral, era um espírito com conhecimento. Então ele manipulava o seu perispírito e moldava a imagem do pai da pessoa. E com isso ele aparecia dizendo que estava sofrendo. E, cara, isso causava, né, um grande dano à pessoa. Então percebam, nessa manipulação do espírito, é uma questão que nós temos que ter muito cuidado. É claro que isso não se aplica de um espírito menos evoluído para um espírito evoluído, porque os espíritos mais evoluídos vão sentir a essência, a energia que aquele espírito menos evoluído está vibrando. Então não tem como um espírito menos evoluído enganar um espírito mais evoluído com essa questão de moldar a sua aparência, porque ele só molda a sua aparência e não a sua essência e não a sua energia. Então, espíritos impuros, né, da 10ª classe, por exemplo, da escala espírita, eles podem tentar, às vezes, mistificar, né, mas a sua irradiação fluídica vai denunciar para alguém mais evoluído, se o espírito ele é realmente aquele quem ele diz eu ser ou não. Mas sobre essa questão da forma, né, nós podemos talvez refletir um pouco nessa questão técnica da manipulação fluídica, principalmente referente ao perispírito, segundo a vontade e o pensamento, o espírito pode mudar a sua forma, né, segundo a sua vontade. Então, Adriel, alguma colocação? Essa questão, ela é fundamental, né, até que tu colocou aí, porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho contato direto com o meu familiar, né, que desencarnou, eu sonho com ele, ou eu percebo, eu vejo ele, e aí eu tô com medo, ou eu queria ajudar e não sei como. A gente tem que tomar esse cuidado, porque como a gente observou essa questão, o espírito, né, ele pode sim manipular muitas vezes como um espírito obsessor faz, um espírito brincalhão, para causar o medo, né, e enganar, né, não só às vezes o familiar, aquela pessoa que está ali, como até mesmo um próprio médium, né, com uma elevação moral um pouco mais reduzida, que ainda está, né, muito, né, não, eu estou vendo, é o teu familiar mesmo, e às vezes não é, às vezes pode ter, né, essa questão da obsessão, ou o espírito brincalhão, né, que se aproveita dessa questão para brincar, né, com o indivíduo ali, com o médium, enfim. Então, isso é muito importante, como o Guilherme falou, a questão de sentir a essência, pois aqueles espíritos mais evoluídos, por exemplo, muitos, né, a evolução dele é tão grande que eles emitem luz apenas, né, eles não possuem mais essa questão da densidade que possui o perispírito, né, eles são apenas luz, aqueles espíritos mais puros, mais elevados, né, eles emitem luz, né, e inclusive a gente acompanha em alguns livros essa questão do espírito conseguir manipular a sua aparência, que alguns espíritos mais elevados, quando chegam em regiões, né, do umbral, por exemplo, eles conseguem, né, se tornar, para aqueles espíritos que estão ali no umbral, né, os espíritos não conseguem visualizar eles, mas não porque por uma questão assim que os espíritos não conseguem porque estão com alguma dificuldade, e sim por opção do próprio espírito, né, de luz ali, que opta por não, né, se demonstrar naquele momento ali, né. Então, quanto maior a elevação, né, moral do espírito, maior a capacidade que ele tem, né? E ele não vai fazer isso como uma maneira de manipulação para brincar com as pessoas, para brincar, no caso, com os espíritos. E sim pela necessidade, né, que alguns possuem, né, dessa não visualização, por assim dizer, né? Então, aí a gente vê a importância do estudo e do cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, quando sonha com um familiar, né? Realmente saber se é familiar ou não. Esse tempo mesmo, no próprio centro, a gente viu um caso também de uma pessoa que falou, né, que tinha muita preocupação com o irmão, aquela coisa toda, que sonhava com o irmão, estava preocupada que o irmão estava passando trabalho, né, no plano espiritual, e o espírito, né, acabou, né, dando uma manifestação falando, não, mas eu não era o irmão, eu estava era brincando, causando medo, causando insegurança, e essa pessoa não estava conseguindo dormir mais, né, com essa preocupação excessiva em relação ao que estava acontecendo com o irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo em questões positivas, né, às vezes através de alguma experiência o espírito vai lá e fala, não, porque eu tô bem, eu tô fazendo tal coisa, ou manda a pessoa fazer tal coisa porque é um familiar, né? Tem que ter esse cuidado, né? Porque essa capacidade, né, como o Guilherme falou, ela
mesmo os espíritos com uma moral menos elevada, eles possuem uma inteligência muito grande, né? E a gente está, sim, circundado, né, por inúmeros irmãos que, às vezes, por falta de esclarecimento, né, utilizam-se dessa inteligência de forma errada. Assim como a gente vê, né, no plano físico aqui, né, muitos utilizando a sua capacidade, né, de inteligência de uma maneira errada, os espíritos também. E a gente fica mais vulnerável, né, por muitos não conseguirem, né, ter essa distinção. A grande maioria de nós não tem moral elevada para conseguir distinguir, né, essa questão da maneira correta. Então, por isso que é importante, né, a gente buscar o estudo, a elevação moral, a prece, né? Os caras sempre estão se elevando, porque a gente nunca está elevado o suficiente. É uma constante isso. A gente sempre tem que buscar, né, estar nos protegendo desse tipo de situação, pois a gente nunca sabe, né, quando que está sendo enganado ou não, né? A nossa condição moral ainda é muito pequena, então temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Isso a gente sempre. É uma das questões, né, quando as pessoas me procuram que tem alguma visão ou que sonham com alguém, eu sempre tenho cuidado de falar assim: olha, aconselho a buscar um atendimento no centro espírita. Por conta disso, né, a gente não tem como ter certeza que aquelas pessoas que apareceram num sonho, apareceram numa visão, né, são realmente quem dizem que são. E no centro espírita, claro, que nem nós falamos, os espíritos evoluídos têm a compreensão e a condição de dizer, né, algo a respeito, se lhes for permitido dizer. Então, muito cuidado quanto a isso, né? O estudo é muito importante e se buscar auxílio também é muito importante quando estiver passando, né, por alguma situação desse tipo. Então, já estamos nos encaminhando para o final. Eu vou passar a palavra para o Adriel para suas colocações finais. Adriel. Mais uma vez, agradecendo ao irmão Guilherme, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecendo as perguntas de nossos irmãos, nossos amigos aí, que são muito importantes, né? A gente está sempre buscando o conhecimento, buscando estudar, esclarecer, né, sobre as dúvidas. Por favor, coloquem, né? A gente está disposto aqui a estar respondendo, estar tirando as dúvidas. Coloquem suas dúvidas, seus questionamentos, né? Que é muito importante para o canal, para o Guilherme, para mim e para todos nós, né, que estamos num processo evolutivo que é constante e às vezes a dúvida, não existe pergunta feia, pergunta errada, a gente não tem esse tipo de coisa, né? Toda pergunta é válida, né, desde que tenha, claro, o discernimento em relação ao respeito. Toda dúvida ela é fundamental. Às vezes a dúvida de um pode ser a de dezenas, de centenas de irmãos que não têm a mesma oportunidade de questionar e que um dia, né, irão visualizar esse vídeo e vão conseguir se esclarecer. Então é muito importante essas questões. Muito obrigado, Guilherme, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo os nossos irmãos. Eu agradeço ao Adriel, né, pela parceria e pelo companheirismo em gravar esses vídeos e responder essas perguntas. Agradeço a todos que fizeram os questionamentos. Agradeço também aqueles que estão assistindo. Então, se gostaram, né, desse vídeo, dos vídeos, eu peço que curtam, né, que comentem o que acharam. Se surgiu mais alguma dúvida através dessas respostas, pergunte também, né, compartilhe com aqueles que você sabe que gostaria de receber este conteúdo. Se inscreva no canal, siga nas redes sociais se desejar. E muito obrigado mais uma vez. Até um próximo vídeo.